em todos os aspectos, né? O estudante, ele passa de ano, ele é reprovado, ele fica de recuperação, né? O trabalhador, né? Ele atingiu a meta, né? Enfim, todos, né? Na família, né? Então, é um momento muito especial e eu acho que a gente tem muito a agradecer por estar aqui, né? Nesse momento. E é uma alegria poder estar realmente dando esse passo. E ano que vem a gente tem muitos projetos, né? A gente estava até já tramando algumas coisas aí bem interessantes. Então, fica aqui o reforço, né? Para ano que vem, a gente retoma em 15 de janeiro. Então, não quero tomar muito mais o tempo, né, Vanderlei, para a sua palestra. Mas eu quero fechar aqui, novamente falando, né, agradecendo a oportunidade que a gente teve esse ano, do aprendizado, de tudo que a gente tem conseguido fazer, aprendido. E eu quero fechar aqui com uma oração. Acho uma oração muito bonita e fala muito, que é a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Uma ótima reunião, né? Vanderlei, você. Obrigado. Bom, boa noite, gente. Eu estou aqui hoje, na realidade, estou substituindo a minha esposa, que essa palestra originalmente seria dela, mas ela está impossibilitada, está fazendo um tratamento dentário, não pôde comparecer. Então eu sou o porta-voz dela, ela que preparou a palestra, então não vou tirar o mérito dela, certo? E como sendo a última palestra do ano, né, coincidência ou não, caiu um tema relativamente bem pesado, né? Que é como manter a fé e a esperança com tantas guerras, abusos e desigualdades. Como desenvolver a nossa fé? É um tema que num primeiro momento a gente olha e fala, nossa, é realmente muito difícil, né, a gente sendo cristão, sendo espírita, olhar tudo e ficar indiferente. Mas por outro lado, existe uma ótica do próprio espiritismo que nos dá compreensão, pelo menos daquilo que acontece no mundo. Né? No próprio livro dos Espíritos, né, se a gente pegar a pergunta 742, ele já pergunta, né, qual a causa que leva o homem à guerra? Aí os Espíritos respondem, né, a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Quero que vocês guardem bem esse trecho, satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ela evita as suas causas. E quando se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade, né? No caso das tréguas.
Então, à medida que o homem vai evoluindo, né, a tendência é que cada vez menos existam guerras. Aí isso leva à próxima pergunta, né? A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Os espíritos respondem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Aqui vem uma curiosidade, né, que a Denise pesquisou, dizendo que atualmente o mundo vive 5 guerras. Tá? Tem a guerra do Israel versus o Hamas, que é agora a mais famosa. A segunda mais famosa, que a gente já quase não vê na mídia, que é a Rússia versus Ucrânia. Existe uma guerra na Síria, existe uma guerra civil no Iêmen e alguns conflitos armados, como o Azerbaijão versus Armênia. Isso a mídia às vezes acaba nem mais trazendo. Mas o mais curioso é que todas essas guerras não somam nem de perto o número de fatalidades que nós tivemos nas duas grandes guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que a primeira foi em 1914 e a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, onde estima-se que morreram entre 50 e 70 milhões de pessoas. Então, hoje, se a gente vê que estão tendo essas guerras localizadas, né, a gente quer acreditar que estamos progredindo, né? Longe do ideal, mas estamos progredindo. E aí vem um outro ponto, né? As desigualdades sociais e abusos, né? Que também é feita uma menção no Livro dos Espíritos, né? Pergunta 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? A resposta é não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí vem a resposta cautelosa dos espíritos, né? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que o dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro, e isso não dependerá de posição social, né? Então vamos fazer uma pequena pausa aqui e analisar o seguinte, tá? Desigualdades sociais, abusos, essas coisas todas. Eu li, hoje até pesquisei, que é uma coisa bem interessante, a teoria daquele filósofo Kant com relação à liberdade, né? Todo mundo tem aquele conceito que algumas pessoas até falam, não, um dia eu vou ser muito rico para ser livre, né? Um dia eu vou me emancipar porque eu quero ser uma pessoa livre. E Kant tem uma ideia filosófica muito precisa e muito profunda, né? Que ele diz que nenhum homem, o homem ele só será livre quando ele fizer aquilo que ele não quer fazer, tá? Porque se você acha que você sendo livre, você fará tudo aquilo que você quiser, o próprio fato de você querer alguma coisa determina que você está cedendo aos seus desejos. Se você está cedendo aos seus desejos, então você é dominado por eles. Então você não é livre, você é escravo dos seus desejos. E ele diz mais além que a liberdade do homem só será realmente verdadeira a partir daquele momento em que o homem conseguir ponderar o certo, o errado, né? Aquilo que é bom para ele, o que é bom para o outro. E em algum momento, se isso também fizer parte do desejo dele, ótimo, mas nem sempre pode ou não fazer. Então somente aí o homem realmente será livre.
porque ele não está dependendo de nenhum desejo, ele está ponderando aquilo que lhe é mais sensato, mais cabível, que é bom para ele, o que é bom para os que estão ao redor. Então esse é um pensamento filosófico realmente bastante profundo. E isso nos leva à questão novamente dos desejos, né? O desejo, ele é um grande impulsionador da desigualdade. Porque uma outra coisa que eu também me apego muito naquela frase do Evangelho, né, que Jesus fala, né, a casa de meu pai tem várias moradas. Todo mundo, principalmente a Igreja Católica, dá um sentido totalmente diferente, mas quanto mais eu penso nessa colocação, mais profundo eu vejo que é isso e mais real, porque as moradas do meu pai vai desde a microcomunidade, desde a família até os planetas no universo. Porque eu entendo que as moradas, o que são isso, né? Uma outra coisa que a gente vê muito aqui na casa espírita, né? São as evoluções espirituais. Digamos que nós todos estamos aqui reunidos porque mais ou menos temos a mesma evolução espiritual, mas eu quero frisar bastante o mais ou menos, porque cada um aqui está num determinado estágio de evolução e cada um tem as suas lições a aprender. E a gente fazendo um olhar um pouco mais profundo para isso, muitas vezes nós vemos que assim, dentro aqui de cada comunidade, cada um dentro do seu íntimo, da sua família, pode ter os seus conflitos, pode ter familiares que estão em níveis diferentes de evolução espiritual, então vocês têm esses conflitos, né? Tem desigualdades, tem conflitos de desejos e travam diariamente essas microguerras. Muitas vezes a microguerra é com a gente mesmo, com os nossos desejos, com os nossos anseios, aquela questão de você querer velar por um filho seu, sabendo pela sua experiência o que teoricamente seria melhor ou pior para ele, mas em contrapartida você também sabe que ele tem que viver as experiências dele para poder aprender. Então nós acabamos entrando nesses conflitos e a gente abre um pouco mais o leque, a gente vai ter conflitos entre bairros, às vezes entre vizinhos, e aí você tem rivalidades muitas vezes entre cidades, de times de futebol, que a gente vê aí uma série de atrocidades, e à medida que a gente vai abrindo o leque, a gente consegue ver essas microguerras que estão literalmente em todos os lugares. Porém, as que tomam as maiores proporções realmente são essas que a mídia noticia, que a gente vê. E um outro ponto também importante nisso, né, porque, como eu falei, tudo isso que eu estou falando muitas vezes não vai minimizar a dor que cada um sente quando vivencia, né, essas atrocidades do mundo. Mas o fato de a gente ter essa compreensão atenua um pouco, sabendo que é uma coisa que são lições que as pessoas têm que passar, têm que aprender, a humanidade em si. Muitas vezes, por exemplo, essas guerras maiores são comandadas por pessoas que de algum momento foram eleitas, que estão no poder e sabe, decidem, muitas vezes a gente pode analisar com base totalmente em ganância, em desejos, e a gente fica nesse círculo do cachorro correndo atrás do rabo. A gente sabe realmente o que está causando aquilo, só que muitas vezes nos sentimos impotentes para fazer qualquer coisa. Então, o que nos cabe, né? Primeiro, ter essa compreensão que tudo isso que a gente está vendo faz parte da evolução do homem, que um dia também isso deve acabar. Uma outra coisa que também foi dita, inclusive na palestra desse sábado aqui, que o Marcelo até falou,
que o homem realmente ele só vai conseguir ter paz, ele vai conseguir progredir a partir do momento que a gente deixar de competir um com o outro e realmente sentir que nós precisamos uns dos outros, né? Não é uma competição, tem que ser aquela história. Eu não vivo, sabe, sem o Ricardo, eu não vivo sem a Adriana, eu não vivo sem a Jane, eu não vivo sem essas pessoas, porque existe uma troca constante disso, né? A convivência. Então, muitas vezes a gente vê pessoas milionárias que são completamente sozinhas. E você vê pessoas que não têm, assim, vivem quase que na extrema miséria e são extremamente felizes com aquilo que têm. Por quê? Porque elas têm uma coisa que muitas vezes o dinheiro não compra, que é esse convívio, que é essa felicidade, que é essa parceria. Então, mesmo olhando todos esses pontos negativos, né, que esse mundo que ainda é de provas e expiações nos traz, nós vemos essa esperança. Então, quando nós temos a compreensão do porquê que isso acontece, fica, digamos, um pouco mais fácil de entender isso, né, de ir adiante. Continuando, né, a questão, por exemplo, da posição social, né, das diferenças sociais. Na pergunta 807 do Livro dos Espíritos, diz assim: o que pensar dos que abusam da superioridade de condições sociais? Ai deles, responde os Espíritos, serão, ao seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo aquilo que tiveram feito sofrer. Aí, parafraseando um dos nossos palestrantes que eu gosto muito, que é o Bruno, né? Espiritites à parte, né? Mas existe realmente a lei da causa e do efeito. E uma coisa é muito clara, gente. A gente está aqui para aprender uma série de lições e nos é dado inúmeras ferramentas para isso. Então, se Deus me deu dinheiro nessa vida, Ele está falando, olha, eu estou te dando um instrumento muito poderoso que você vai ter que saber usar. Se Ele me der o poder, sabe, se eu sou um político, enfim, são coisas que Ele dá. Boa noite. Por favor, fique à vontade. Então, são instrumentos que Ele dá para que a gente aprenda a lidar com aquilo. Então, eu acredito que é uma outra coisa também que pode ser encarada como espiritite, mas eu tenho bem no meu íntimo que cada um de nós, nas nossas inúmeras encarnações, tá? Ou vivenciamos ou ainda vamos vivenciar tudo isso. Tá? A questão de ter muito poder, a questão de poder, sabe, fazer muito bem com algum instrumento, algum dom que Deus vai nos dar, para a gente realmente saber fazer bom uso daquilo, né? Continuando aqui, né? O Livro dos Espíritos também diz que a resposta também é satisfatória. Se temos toda a nossa existência para progredir e repetirmos nossos erros, a evolução moral é lenta, mas é progressiva. Aí vem também mais aquela máxima, né? Que nós nunca retrocedemos. No máximo, nós estagnamos. Então, a gente vem, evolui um pouquinho. Se realmente tem alguma lição que não aprendeu, você para, volta, vai bater naquela tecla até você realmente conseguir evoluindo. Continuando aqui, tá? Dentre as leis morais que regem a vida, destaca-se como a relevância a lei do progresso. Tudo evolui, desde o estado de natureza, que é primitivo, passando por inúmeras etapas que constituem a marcha do progresso fatalista para a perfeição. Aqui teve um artigo da revista Espírita Harmonia, né? Tem o seguinte texto, né? A lei do progresso e as mudanças da Terra. Diz o seguinte: a lei do progresso é a garantia maior da harmonia universal.
É o crescimento constante do simples à complexidade. Ao homem cabe contribuir para o equilíbrio, a harmonia e a felicidade eterna. Sem a lei do progresso, tudo acabaria em caos, mas a evolução espiritual inserida na lei do progresso promove mudanças na Terra. As alterações ocorrem constantemente, vemos barreiras ideológicas serem rompidas em todas as áreas, e o homem amplia sua liberdade de pensamento e as condições de convivência social. Em fase transitória, os homens encontram-se em meio a grandes conflitos pessoais, mas gradativamente ele vai promovendo alterações significantes para a consolidação do progresso evolutivo da Terra. Isso também é uma outra coisa, essa lei do progresso é outra coisa que eu acho como uma prova cabal da reencarnação, né? Porque se nós não reencarnássemos, ou se reencarnássemos e o espírito não evoluísse, acredito que nós estaríamos ainda estagnados na era Neandertal. Mas não, cada vez que a gente reencarna, a gente vai vendo um progresso, e a gente vê isso muito nas crianças hoje, né? As crianças estão cada vez mais precoces, mais inteligentes. É uma coisa assim assustadora, né? Eu ainda brinco muito com meu genro, que meu genro olha para minha neta hoje, né? A gente vê as crianças hoje e a gente se compara. Eu falo, pô, na idade dela eu era uma berinjela. E a criança já pega o celular, já mexe, sabe? Coisas que ninguém nunca ensinou. Então isso já vem daquela questão de genética, né? Então tá aí a prova da evolução. A gente cansa de ver na internet vídeos. Outro dia eu estava vendo uma criança de 3 anos tocando piano, né, com uma destreza assim. Eu falo, poxa, eu adoro instrumento, vivo tentando tocar sozinho há anos, não toco 1% do que essa criança toca. Então a gente começa a ver, e o que é isso? É a lei do progresso. As pessoas vão realmente evoluindo, né? Aí, novamente, né, o tempo não existe para o espírito. A evolução é muito complexa ao longo de toda a história da humanidade. A esteira da evolução caminhou em ritmo lento, e aqueles que reencarnam para promover a evolução moral foram os mais perseguidos. Nesse milênio, a evolução espiritual em nosso planeta está sendo acelerada. A providência sabe o que deve ser feito. A natureza e suas catástrofes demonstram a fragilidade e o longo caminho evolutivo do homem que ainda tem na Terra. Já passamos pela fase do mundo primitivo destinado às primeiras encarnações da alma humana, onde a vida, tudo material, se limitava à luta da subsistência, o senso moral era nulo e as paixões reinavam soberanas. Aqui é uma coisa também muito interessante a partir do momento que a gente passa a observar a natureza, a sabedoria da natureza. A gente nunca ouviu falar, né, de guerras, né, dos elefantes da tribo A com os elefantes da tribo B, né, as hienas do sul versus as hienas do norte. Não tem isso, né? Não tem guerra entre os animais. O máximo que existe, muitas vezes, é uma batalha de demarcação de território para a sobrevivência deles. Uma outra coisa que a gente também observa muito na natureza é que o animal ele só mata para sobreviver, para ter o que comer. Ele só mata para comer, ele não vai matar. Se um animal estiver bem alimentado, você pode estar do lado de um leão, ele não vai te atacar. Ele só vai te atacar se ele estiver com fome ou se for provocado, se ele se sentir ameaçado. Essas são as duas únicas condições que a gente vê no mundo animal, né? Agora, esse animal que somos nós, temos esse fator, né? Desejo, ganância, orgulho, e aí a gente já sabe, né, onde é que vai dar nisso, né? Então, continuando, né? Como nós já estudamos bastante aqui na casa, né? Estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração e sonhando com o mundo celeste ou divino, né? Tem chão ainda para a gente chegar lá, né? Acreditamos nessa evolução.
e já ajuda a mantermos a nossa fé. Mas a fé é muito mais do que a crença passiva. Demonstramos a nossa fé por meio de ações, respeitando ao próximo e as leis divinas. Segundo a visão espírita, ter fé é manter uma relação próxima com Deus, uma conquista que pode ser desenvolvida por todos. E nesse relacionamento de confiança é absoluta, sem qualquer medo. Então sigamos com fé e confiantes que um dia alcançaremos um mundo ideal, sem guerras, abusos ou desigualdades. Aqui ela faz uma menção, Ricardo, na palestra de sábado também, né, que você perguntou o que estamos aprendendo, estudando sobre a nossa evolução espiritual. Temos muito conhecimento, descobertas e novas tecnologias, mas a evolução do nosso espírito, quanto temos dedicado, né, para a evolução do espírito e quanto temos aprendido. Então, resumindo, gente, as guerras estão aí, as desigualdades estão aí, os abusos estão aí, tá? Isso faz parte da nossa vida, não é fácil conviver, né? Eu, particularmente, algumas das coisas que eu tenho feito para atenuar isso, cada vez menos eu tenho ouvido noticiários deprimentes, né? E olha que tem material muito bom, né, para deixar a gente deprimido. Inclusive a Denise até comentou comigo que um dos grandes problemas hoje, né, para contribuir com essa questão, primeiro, né, notícia ruim é a que mais vende. E ela comentou, eu não tinha nem visto, mas ela comentou que ela estava, não sei se estava vendo na televisão ou no rádio, que estava ocorrendo um atentado nos Estados Unidos, aqueles atentados em escolas, né, com tiroteios, tudo, e que aquilo estava passando ao vivo e a polícia ainda não havia chegado no local. Ou seja, as redes sociais, o mecanismo já estava na mídia do mundo inteiro e a própria polícia local ainda não havia chegado no local. Então eu falo, puxa, né? Se tivesse um mecanismo assim tão bom para dar as notícias boas, que maravilha seria, né? Fala, pô, o cara tava com câncer terminal no cérebro no hospital de Massachusetts, o médico acabou de operar, ele vai sobreviver. Isso ninguém fica sabendo, né? Não chega, né? Pô, o cara lá do laboratório X acabou de inventar uma droga nova que, se tudo der certo, vai curar. Isso também ninguém fica sabendo, né? Vai ficar sabendo se um dia alguém publicar numa revista científica. Então, gente, a questão é, notícia boa não vem de jornal, né? Tem muita notícia boa aí fora, mas não vem de jornal, então não chega até a gente. Então, pelo menos para mim serve evitar ao máximo de ver noticiários deprimentes, tá? Então, existe o que eu chamo, nesse caso, eu chamo de alienação saudável, né? Porque não vai agregar nada na minha vida eu saber que alguém foi morto num tiroteio, né? Não vai agregar nada, que nem eu escutei por acidente aí, ó, um caso de violência com criança que me deixa extremamente transtornado. E não vai agregar nada na minha vida isso, né? Então, eu faço realmente essa alienação proposital e seletiva e eu não vejo esse tipo de noticiário. Já me faz um bem danado, né? Então, aquilo que eu posso realmente evitar, eu evito. Aquilo que eu não posso evitar, então eu nas minhas orações, eu peço a Deus que tenha realmente piedade dessas pessoas. E principalmente eu foco realmente nessa lei da evolução, né? Porque aqui entre nós, gente, cada um está num grau evolutivo, né? E essas pessoas um dia vão aprender, né? Leve quantas encarnações forem necessárias, né? Como a gente tem discutido muito aqui na casa, de repente talvez nem mais nesse planeta, em outros, né? Tenha que pagar o preço, né? Como a gente já falou,
né, em várias palestras aí, teve a questão da Capela, então vai ter aquele outro planeta lá que eu esqueci o nome certinho, não, Capela evoluiu. Quirón, então. Quirón, que é um planeta que está realmente na idade das trevas, e quem realmente não conseguir evoluir vai para esse planeta, reencarnar nesse planeta. Enfim, gente, então a gente tem que acreditar nisso, e uma das coisas que eu também faço é observar a natureza, o ciclo da natureza, né? As respostas realmente estão aí, basta realmente como nós vamos usar a nossa mente, como nós vamos focar. Se a gente quiser focar na parte ruim, nós vamos ficar deprimidos, vamos ficar tristes, vamos vibrar numa frequência que não é legal para o planeta. Então nós temos que fazer justamente o inverso. Nós temos que vibrar para cima justamente para diminuir isso, tá? As guerras vão acontecer e até que o homem realmente um dia evolua num nível suficiente para que isso acabe. Até lá, né, eu deixo essas dicas com vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. O senhor tem uma pergunta? Por favor. Não tenho uma pergunta. O senhor vai falar? Eu queria aproveitar o formato. Coloque. Você não quer falar aqui no microfone? Para o pessoal de casa te ouvir? Não vão conseguir captar a tua voz baixinha assim, vem? Vem cá, fala aqui, vai. É simples, é uma reflexão para vocês levarem agora para o final do ano, pensar bem, né? O Vanderlei falou sobre o homem livre. O homem, o humano, o espírito que habita esse planeta, não posso falar dos demais planetas, dos outros lugares, mas a gente só será livre quando não precisarmos mais usar o livre-arbítrio. Pensa. Tá? E aí o Vanderlei terminou com outra colocação, e ele falou de frequência. Então nós temos que ser doadores de frequência. Nós temos que ser líderes nessa transformação planetária e doar frequência. Frequência elevada, boa. Ok? Obrigado. Dri, o microfone é seu, querido.